Bom dia, irmãos. Vamos ver se eu falo alto. Eu vou só pedir para vocês, para não ter que gritar tanto, falar tão alto, vamos sentar nessas duas fileiras aqui, por favor, que aí dá para concentrar a visão e a fala. Por favor, me ajudem aqui sem força. Está filmando ele. Ele está se filmando. Nossa irmã já orou? Então, hoje nós vamos falar sobre a lição 3 do livro, que é a Igreja Antiga, um período que compreende aí do ano 100 até o ano 313 da era cristã. Eu preparei o PowerPoint lá, só que a Brenda me avisou, eu já estava entrando no carro, não quis voltar para pegar o meu notebook para poder acompanhar aqui o PowerPoint. Mas que bom que o Senhor sempre providencia todas as coisas. Eu estudei e a gente recorda na memória os pontos, então isso ajuda bastante. Meus irmãos, primeiramente, por que nós devemos estudar história e história da igreja? Eu acredito que nós devemos estudar a história da igreja porque a história da igreja, ela se repete. São como ecos. Acontece um negócio hoje, aí daqui 200 anos aquela mesma história se repete, com outros personagens, num outro contexto, mas as coisas elas tendem a se repetir. E nós entendendo isso, nós podemos entender a partir do quê? A partir da Escritura, a partir da Bíblia. E qual o objetivo máximo da Bíblia? Narrar, através dos tempos, o projeto redentor de Deus, através de Cristo e a sua igreja. Então, é nesse contexto que nós devemos ler a história e entender a história. Eu gostaria de começar nossa aula baseando ela na palavra. E eu peguei como exemplo a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja que, lá em Atos 19, o apóstolo Paulo, quando estava lá presente ainda com os irmãos de Éfeso, ele fazia muitos milagres. Aquela igreja era uma igreja fervorosa. Depois, 10 anos depois, quando ele escreve a carta aos Éfesos, em Efésios 5,14, ele diz: desperta tu que dormes. Então, 10 anos depois, aquele fervor já tinha se esfriado. E no ano 84, quando João recebeu a revelação de Jesus Cristo, que ele foi assunto aos céus, já tem uma outra mensagem mais forte para aquela igreja. Então, nesse contexto de entendermos os ecos e a progressão da história na vida da igreja, vamos fazer isso a partir da Escritura. Eu acho que toda a história, toda a teologia, tudo deve ser construído a partir da Escritura e não desconectados dela. Então, para isso, eu peço que algum irmão abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Versículo 11. Do 11 ao 15. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses. É do 19, irmão. É que estava no notebook. É 19 do 11. 18, 19. Capítulo 19, do 11 ao 15. Irmãos podem ler juntos. Atos 19, versículo 11 até o 15. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Podemos ler, irmãos, todos juntos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus,
Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, aí narra o período que Paulo estava em Éfeso e que Deus, notemos bem no versículo 11, Deus, por intermédio de Paulo, fazia milagres. Quem era o agente? Era Deus, Paulo, o instrumento. E aí as pessoas tentavam reproduzir isso, os falsos profetas, e o espírito imundo ali envergonhando, falando: eu sei quem é Paulo, sei quem é Cefas, mas vocês, quem são? Agora, abram suas Bíblias em Efésios 5,14. Pelo Que que diz: desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo lhe iluminará. E agora, Apocalipse 2, do 2 ao 7. Em Apocalipse, João teve a revelação para falar às 7 igrejas, e a primeira igreja é a igreja de Éfeso, da qual João era pastor antes de ser exilado por Domiciano na ilha de Patmos. E aí, no versículo 2, começa a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. Vamos ler nisso? Conheço as tuas obras, dando ao teu amor a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu peleiro, caso não te arrependas. Amém. Irmãos, o que nós podemos notar? A mesma igreja, em um período aí de 40, 50 anos, aí com 3 falas, uma no começo dela, na sua fundação, uma no meio e uma mais para frente. Nós podemos ver que o fervor espiritual e o zelo pela doutrina de fazer as coisas corretamente, ele vai se degradando de tempos em tempos. Agora, eu queria ler aqui no livro uma parte que, se nós lermos essa parte isolada e não falarmos assim, não estamos estudando história da igreja, eu pegar e chegar para qualquer pessoa e ler isso daqui, eu tive essa percepção. Estou falando sobre o Brasil de hoje. Vou ler. Nestes 2 séculos, o Império começou a apresentar sinais de decadência, possuindo um território muito extenso e uma população extremamente variada. O Brasil também, território extenso, uma população variada. Era difícil ser governado por uma única autoridade centralizada. Alguns imperadores foram fracos e maus. Hoje nós vemos um contexto aí de um governo péssimo. Os governos das províncias eram tão corruptos e opressores que findavam em ruína. A escravidão se espalhou não só na Itália, mas em toda parte, e seus inevitáveis efeitos desastrosos corromperam o caráter de todas as camadas sociais, aniquilando todas as fontes de riqueza. Uma política econômica mal orientada, essa parte principalmente, uma política econômica mal orientada enriqueceu uns poucos e empobreceu as classes média e baixa, o que provocou um decréscimo na população. O poder e o prestígio dos romanos e dos habitantes de várias províncias foram corroídos pela decadência moral que atingiu não somente a aristocracia, os ricos, mas também também todas as classes, trazendo a imoralidade, a desonestidade ao comércio e aos governantes, a sensualidade, o desprezo pelo casamento e a degradação das diversões populares. Então, nós podemos ver que o que ocorreu lá atrás, nós estamos experimentando hoje.
E o que isso é bom num contexto de estudo de história da igreja? Dr. Martin Lloyd Jones, um dos pastores mais influentes da Inglaterra do século passado, diz que não existe avivamento em tempos de vacas gordas da igreja. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, a igreja tende a se esfriar. Ela tende a ir numa descendente e não numa ascendente. Tende a cair seu fervor. Por quê? Porque, como aqui no próprio livro diz, nesses períodos que a igreja está em paz, que ela não sofre perseguição, chegam à igreja pessoas que não têm tanta certeza daquilo que elas querem, da fé que elas professam, e se misturam aos verdadeiros crentes, enfraquecendo a massa, enfraquecendo o povo de Deus. Então, quando você um sinal que um grande avivamento está chegando, é quando nós vemos a política defasada, a economia defasada e a igreja com sérios problemas litúrgicos, morais e espirituais. E nós podemos ver tudo isso no nosso país de hoje. Então, eu gostaria de introduzir nossa aula com essa comparação, para que você refletisse que a história ela é cíclica, que ela se repete, e que a história da igreja, Deus preserva o seu povo ao longo dos séculos. Então, nós vemos a mão de Deus. Quando vemos que as coisas estão ali, que parecem que elas vão degringolar, que vai acabar tudo, Deus envia, através do Espírito Santo, um avivamento. Ele aviva novamente a sua obra, e Ele injeta poder, Ele injeta pessoas na obra, para que retomem e façam novamente a igreja e a história tornar o seu curso. Um outro aspecto que nós devemos... Essa colocação que você fez do Martin Lloyd Jones, a lição de hoje, eu estou tentando achar aqui, não achei, mas um pouquinho mais para frente, eu acho que em relação à vida da igreja, vai mostrando que nesta fase da igreja, do ano 100 a 313, você tem isso, a igreja sofre perseguições. Enquanto sofre perseguições, ela tem um caráter mais apurado. Pessoas que entram para a igreja são pessoas que realmente são verdadeiramente convertidas, porque entrar para a igreja seria correr risco de morte. Quando a igreja começa a ter, porque nós ainda vamos entrar nos bons tempos da igreja, né? Na segunda, na aula que vem. Então, as pessoas começam a entrar, quando ela começa a suavizar a perseguição, entram pessoas que vêm trazer esse desconforto, não trazem tanta contribuição para a igreja. Então, você está na página 45, eu vou aprofundar isso mais para frente. Deixa eu só colocar outra questão. Quando você fala da história da igreja cíclica, essa é uma concepção que se tem, não é? Eu falei na semana passada, falando da história da igreja, uma outra concepção. A história da igreja, se a gente disser que ela se repete, nós precisamos dizer que ela se repete nos atos humanos. Ela não se repete na soberania de Deus que controla a história. Porque se ela se repetisse, porque essa é a construção histórica humana, descarta Deus. Quem tem uma concepção da história como cíclica, vai dizer assim, são os atos humanos. Então sim, humanamente a história se repete. Agora, a história que é construída por Deus, ela não se repete. Eu acredito nesse sentido. Ela se repete nos nossos atos, na semelhança dos nossos atos pecaminosos. Agora, ela não se repete porque Deus começou um projeto e Ele está continuando. E Ele está fechando esse projeto. Então, quando a gente estuda a história da igreja hoje, nós olhamos para os atos de Deus na nossa história, na história que Ele está fazendo, que Ele vai fechar. Então, para nós olhar para trás e ver essas repetições dos atos humanos, eu acho que é isso que talvez você... Então, eu ia entrar exatamente nisso agora, da questão que a história não é redentiva. Que nós somos agentes proclamadores de redenção, mas a história não é redentiva. Justamente, o caráter de Deus no ser humano, ele sim é redentivo. A obra que Deus começou na nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, ele se renova de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas a história da humanidade, Deus permite pela sua soberania que
passem por essas, e não desconectados de Deus. O pastor falou, é o que eu ia dar sequência aqui. Então, o que nós devemos entender, já pegando o gancho do pastor, da história? A história ela é redentiva ou ela é reformadora? A igreja na história, mais especificamente. Vou explicar. Você pinta a sua casa hoje. Você precisa pintar sua casa novamente? Ou você fala, oh, legal, beleza, pintei a casa, não preciso pintar a casa mais. É assim? Por 5 anos. Então, é a mesma coisa com relação ao que eu introduzi. Os avivamentos na igreja, esses períodos, é o seguinte: por que o lema da nossa igreja é Igreja Reformada, sempre reformando? Porque não é redentora a história. A história redentora é somente através de Jesus Cristo na vida do homem. Por mais que às vezes nós pensamos, ah, Senhor, hoje eu estou 30%, amanhã eu estou 20%, ah, não, hoje eu estou 50%, ah, hoje eu estou quase 80%, estou legal. Não. A palavra de Deus garante que você está assim, igual o pastor falou, sendo redimido, progressivamente. Você está de vitória em vitória, de glória em glória. Às vezes na sua percepção você não está assim, mas para Deus que Ele começou a boa obra, Ele está te conformando à perfeita imagem de Cristo através da história. E foi assim que aconteceram com os homens também do passado. Então a história ela não é redentiva. Nós vemos isso muito hoje em dia quando alguém fala assim, nossa, mas em pleno século XXI, uma pessoa fazendo isso, seja lá o que for, vamos supor, batendo no filho, ou não dando lugar para uma velhinha sentar. Nossa, em pleno século XXI, uma pessoa não aprendeu ainda. Por quê? Porque na visão do mundo, o homem está em evolução, enquanto que na visão da Bíblia, o homem é degenerado e ele está sempre piorando. Então, nós vemos isso na questão da história e na questão antropológica, como as pessoas enxergam o ser humano. Então, quando alguém fala assim, nossa, em pleno século XXI, porque eles têm a visão de que o ser humano está evoluindo, está melhorando. Mas, entremos agora aqui na igreja do século I. Para entendermos isso, nós precisamos entender que as perseguições, elas mudaram de foco da aula que o pastor deu. O pastor, quando deu a aula no domingo passado, ele falou que as perseguições vinham de quem? Para quem não veio, elas vinham dos judeus, elas vinham do povo propriamente dito. Então, os cristãos eram um grupo pequeno, e esse grupo, ele, por ser uma minoria, ele era oprimido ali pelo povo. Mas esse povo de Deus, esse povo peculiar de Deus, eleito, separado por Ele, esse povo foi crescendo, ele foi se multiplicando. E o que aconteceu? Assim como Deus preparou, lá na aula 1, como Samuel falou, preparou a plenitude dos tempos para que em Cristo, quando Cristo viesse, tivesse um império romano unificado, a mesma língua, essa plenitude dos tempos, ela chegou, e aí, a partir do século I, nós começamos a ver também, de novo, uma descontinuidade nisso. Então, o Império Romano começando a ruir, como nós lemos aqui no livro, com problemas morais, sociais, econômicos. Ele começou a tomar proporções muito grandes no Império, e ficou difícil para que apenas uma pessoa tomasse conta disso. E não bastante, em 54, assume o poder Nero, o imperador tido como louco, sangue sedento, ele era megalomaníaco, ele era um sujeito assim, devasso. Ele mandou, para os irmãos terem uma ideia, ele mandou matar a sua própria mãe, o imperador Nero. E, vindo dessa sequência de loucura, Nero, em 17 de julho de 64, ele ateia fogo em Roma e sobe a torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo sua lira e observando a cidade em chamas de Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 bairros são totalmente devastados pelo fogo. E dos 4 bairros que sobraram, eles eram densamente povoados por judeus e cristãos, o que deu ao louco de Nero a desculpa de colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E Paulo, que era ali o maior representante dos cristãos, é preso, mas ele não é agora um preso religioso, ele é um preso político.
porque os cristãos, por fazerem seus cultos a portas fechadas, a ceia do Senhor, eles demonstravam ao imperador um perigo, um risco iminente. Então, a perseguição em 64, ela passa do viés de ser considerada uma perseguição de pessoas para pessoas, nós somos evangélicos, nós vamos perseguir os católicos. Não, é o império perseguindo a igreja. E os historiadores dessa época dizem que faltou madeira em Roma para fazer cruz, de tantos cristãos que foram mortos. E esses cristãos eram condenados por Nero, eles eram amarrados em postes, seus corpos eram passado piche nos seus corpos e era ateado fogo neles, e eles iluminavam as praças. Então, os cristãos começaram a ser assim, vastamente, largamente perseguidos naquela época. Em 66, explode uma rebelião em Mormente da Cesareia Marítima, e lá naquela rebelião tinham violado uma sinagoga, e há uma rebelião muito grande em Jerusalém, e o Império Romano manda o general Tito a Roma, para que dominasse essa rebelião. Sem sucesso, o povo cada vez mais rebelado contra o Império, fica insustentável. Em 68, o Senado depõe Nero. E Nero, megalomaníaco, sedento por poder do jeito que era, ele se mata, ele dá fim à sua própria vida. E o imperador próximo que assume, no ano 70, ele faz a maior diáspora, a maior dispersão dos cristãos. É naquele ano, no ano 70, que é considerado o ano que os judeus eles são totalmente dispersos do seu território, voltando apenas como nação ao território de Israel em 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Então, em 70, houve ali uma grande dispersão. Isso foi positivo. Por isso que, no contexto dessa aula, diz que a perseguição, ela promoveu a disseminação do Evangelho. Porque houve perseguição aqui naquele lugar, aqueles cristãos que estavam aqui em Jerusalém, eles foram obrigados a irem para os cantos mais remotos do Império. E o que aconteceu? Naquela época, nós não tínhamos missionários. Não tinha missionários assim. Você conhece algum missionário dessa época? Algum nome específico, como nós temos hoje? Se nós falarmos dos anos 800, 700, nós temos grandes nomes de missionários que nós conhecemos. Mas naquela época, os grandes agentes de disseminação do Evangelho eram as pessoas simples. Por exemplo, uma escrava, ela era vendida e ela era uma escrava cristã. Ela ia para outra casa, ela levava aqueles costumes de vida, ela levava o Evangelho para aquela casa pela qual ela foi vendida. Os soldados, por mais que não concordassem que o ofício de soldado era um ofício cristão, haviam muitos soldados convertidos, cristãos verdadeiros no Império. E esses soldados, eles eram muitas vezes transferidos, quando o imperador ou alguém de alta patente descobriu que eles se converteram. Então você se converteu? Legal, você vai lá para a Macedônia, divisa com a Espanha. E aí chegava lá, o que aquele soldado fazia? Ele se esfriava? Não, ele pegava e proclamava o Evangelho para aquela região onde ele estava. Tanto é que muito tempo depois, quando chegaram missionários à Espanha, eles notaram que já haviam ali crentes que conheciam a palavra. Por quê? Através dos soldados e através das escravos. Então, no primeiro século, segundo século, terceiro século, o Evangelho se multiplicou dessa maneira pelo Império Romano. Pessoal, essa questão dos missionários é interessante que alguns historiadores eles mostram que há na concepção nossa, de dia a dia de igreja, a gente pega a Bíblia na mão, a gente estuda a Bíblia, e quando a gente fala de história da igreja, nós falamos assim, fechando o Apocalipse, de repente a gente entra em Martinho Lutero, porque a nossa concepção é essa, a gente tem uma fragmentação em relação a esse século que a gente está estudando, ao segundo século, terceiro século, em relação ao nosso tempo, ou melhor, em relação ao tempo da Reforma.
Então, a gente imagina que a Bíblia se perdeu e Lutero achou. Né? Então é interessante você falar, porque assim, quais foram os grandes, que a aula de hoje é isso mesmo que você falou. O povo é que foi o grande evangelista. Então assim, pra gente, quando você falou quem é que você pode mencionar enquanto missionário? Falei Paulo, mas Paulo você pegou, você está dando aula a partir do ano 100, vai até o 313, né? E aí aí você, Paulo foi antes, né? Você pega João, a gente não conhece. Aí os pais da igreja, é o que a aula de hoje eu sei que você vai citar aí dois ou mais pais da igreja. Então assim, pais da igreja a gente também não estudou. Por que a gente não estudou? Porque tem até um certo preconceito em relação aos pais da igreja, até pelo nome que eles têm. Pais da igreja dá a impressão que é a igreja católica. Então a lição de hoje eu acho que também fala isso. Ela diz como é que nasceu a igreja católica. É uma pergunta que as pessoas falam, mas espera aí, mas não sempre foi a igreja católica? Não é? Então é interessante porque quem fez a igreja crescer foi o povo, que está sendo levado, mas você tem nomes importantes, que eu acho que aí para a gente é importante, para a resposta junto lá fora. Às vezes a gente está num lugar que as pessoas um pouco mais cultas. Da onde veio a igreja católica, né? Ou também perguntar assim, tá, mas depois de Paulo, quem foi nomes importantes que foram missionários? Porque não tinha, a igreja ainda não tem templo, essa época a igreja ainda não está como as nossas igrejas são hoje. Então é interessante ressaltar isso. O que, por exemplo, depois de Paulo, e depois do ano 70 da grande dispersão, vem na sequência o ano 84, quando Domiciano, grande chamado de Segundo Nero, também o primeiro imperador a invocar para ele o título de Senhor e Deus. Eu estou voltando aqui 20 anos antes, só para vocês entenderem, quando lá na frente falar por que os cristãos eram perseguidos em Roma. Por quê? Porque eles não cultuavam o imperador. Existia liberdade religiosa, só que era liberdade religiosa assim. Não existia macumbeiro naquela época. Sou macumbeiro, mas aí tem o culto do imperador. De boa, sou macumbeiro, eu vou adorar o imperador. Então, eu sou, sei lá, qualquer coisa. Uma religião da época, eu sou gnosticista, vamos falar uma coisa da época. Eu sou gnosticista, tudo bem, mas eu adoro o imperador também tranquilamente. E os cristãos, eles não se dobravam a essa ética do império, de falar assim, não, vou adorar o imperador como Senhor e Deus. Então Domiciano, ele foi o primeiro imperador, segundo Nero, ele era tão louco quanto Nero, e ele invocou para si o título de Senhor e Deus. E nós podemos ver, se depois os irmãos quiserem ler, lá em Apocalipse, onde nós lemos sobre Éfeso, a próxima igreja, não lembro agora se é Pérgamo, que era a cidade de Esculapo, que era o deus da medicina. Toda vez que você for no seu médico e você vê aquela serpente enrolada no jaleco dele, aquilo lá é Esculapo, deus da cura. Então Pérgamo, houve uma concorrência no império para ver quem ia ser a primeira cidade a construir um altar para o imperador. E Pérgamo saiu na frente na concorrência e ganhou e falou, eu vou construir o primeiro templo para o imperador. Então Domiciano, ele pega, tentando calar a voz do último apóstolo. Em 84, todos os apóstolos já tinham sido exterminados pelo martírio, todos. Apenas João, o mais novo de idade, né, se comparado aos outros apóstolos, no ano 84 era o único apóstolo do colegiado apostólico, único. E Domiciano, tentando calar a voz de João, ele pega João e exila João na ilha de Patmos, tentando ali jogar uma pá de cal em cima do cristianismo e falar, não, agora acho que a gente ganhou o jogo, acabou. Só que o que os homens às vezes não entendem é que quando todas as portas se fecham na terra, o que acontece? Deus abre uma porta no céu. E João é assunto ao céu, e é onde ele tem essa revelação, que Jesus vai falar ali as 7 igrejas. As igrejas de Esmirna, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Esmirna, Éfeso.
Então, é ali onde João tem essa revelação. Eu indico aos irmãos para entenderem esse contexto próximo, igual o pastor falou, acabou ali o período, e aí o que aconteceu? Lerem a carta às 7 igrejas, que é do capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse, que aí você vai ter uma ideia do contexto ali. Então, os cristãos eram perseguidos no primeiro século, século de 100 a 200, por não cultuarem o imperador. Isso provocava ali prisões, provocava ali que eles fossem mandados para outros territórios, mas Tertuliano, que é um dos pais da igreja, naquela época nós tínhamos duas frentes. A frente que eu falei que era o povão, que então a igreja era disseminada através do quê? Dos operários, dos escravos, dos comerciantes que viajavam. Por exemplo, ele era um comerciante itinerante, ele viajava de uma cidade, ia para outra cidade, e ali naquela cidade ele expandia o evangelho. Os escravos, os soldados. Mas também nós tivemos a ajuda de grandes mentes, de grandes intelectuais, que eles fizeram a defesa do evangelho. É claro, o pastor falou, é muito importante nós ressaltarmos. Naquela época ainda não tinha sido fechado o cânon. O que é o cânon? É a Bíblia, a revelação completa. Não tinha sido fechado. Isso daí foi organizado no ano 400 pela igreja. Então, ainda não tinha definido assim, esse livro aqui é canônico, esse livro não é. Então, muitos... Do Novo Testamento. Então, o que acontece? Ali tinham vários escritos que eram lidos em algumas igrejas, por exemplo, Papias de Herápolis, Atanásio. Vocês tinham várias pessoas que escreveram a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas, o Didaquê, que eram escritos que eles estavam se perdendo daquilo que é lógico, para nós fazermos essa análise hoje, é muito tranquilo. Qualquer criança de 10 anos que lê a Bíblia e lê o que está escrito no Pastor de Hermas, no Didaquê, vai falar, nossa, totalmente diferente. Mas por quê? Nós já temos um trabalho aí de séculos, nós temos um negócio consolidado tudo no papel aqui, que a gente tem acesso e consegue verificar isso hoje. Mas para aquela época isso era muito... Então vamos colocar ali século I, nenhuma tecnologia, nenhum acesso às mídias impressas. Então quem tinha acesso a isso era somente os grandes intelectuais que estavam nas escolas de Alexandria, ajuda aí Samuel, a gente está até decorando no carro as 4, Alexandria, Antioquia, Roma, são 4, Roma, Antioquia, Alexandria e tem mais um, Constantinopla. Então, eram as 4 grandes escolas. E aí, ali nós já começamos a ter as divergências principais entre Antioquia e Alexandria. Então, nessa época, surgiram as diferenças de interpretação da Escritura. As interpretações alegóricas, agora eu não vou lembrar quem fazia o quê, se era Alexandria ou se era Antioquia, quem era alegórico. Orígenes é alegórico. Orígenes é alegórico. E ele é de Alexandria. Eu acho que... não vamos falar que a gente vai fazer pelo convite. O que é alegoria? É eu pegar ali e pegar o texto, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. O que é uma alegoria? É eu pegar esse texto e falar, uhul, vou pular agora daqui, não vai acontecer nada porque eu posso todas as coisas. Ou senão, eu vou ganhar na Mega Sena porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso? Mas não. Não é isso. Orígenes não é assim. Não estou falando de origem. Estou dando um exemplo absurdo de alegoria. A gente precisa tomar cuidado porque assim, há escolas que fazem leitura literal da palavra. A questão é o seguinte, a questão é a escatologia. Não é? Então, por exemplo... A origem era pré-milenista. Não, a questão não é essa ainda. A questão é a leitura escatológica. Por exemplo, quem faz a leitura escatológica do pré-milenismo, quem é pré-milelista, dispensacionalista, ele faz uma leitura da palavra literal. E aí ele vai dizer que nós que somos amilenistas, nós somos de alegoria. Você percebeu? Então ele vai dizer assim, vocês seguem Orígenes.
Não é bem assim. Não, isso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não pegar o conceito e diluir muito. Isso é diluir demais. Então, assim, quem trabalha com pré-milenismo nos critica dizendo que nós amilenistas, somos alegóricos. Por quê? Porque nós colocamos o milênio não como literal, mas colocamos o milênio a partir da vinda do reino de Deus, da vinda de Jesus, da encarnação do Verbo, até a morte de Cristo, até a volta dele. Então isso é alegórico. Então, na verdade, é uma corrente séria, né? Orígenes ele tem a sua importância. Às vezes a gente eu uso às vezes a alegoria, pegando a ideia de Orígenes. Às vezes a gente está num contexto tal, é importante. Se você fizer a leitura literal, você vai ter problemas seríssimos. No caso aí entra em gêneros aí é a literários. sabedoria. O que a gente tem que fazer? Pegar os pais da igreja, pegar o que esses irmãos do passado. Você pega a Didaquê. A Didaquê, eu tenho a Didaquê lá comentada, ela tem 32 páginas. Eu tiro o comentário dela, ela vai virar 9 páginas, que era o ensino logo após os apóstolos. É muito pequeno. Então isso mostra o que para a gente? Quanto menor é o escrito, mais perto está desses homens, porque eles não tinham habilidade de escrita. Então o que a gente percebe? A gente vai olhar e falar assim, nossa, que você falou, uma criança de 10 anos, que eu acho que é uma criança da escola, deixa eu ver uma boa escola aqui, os professores, uma escola de elite, em São Paulo, Jean Piaget, não sei se é de Liceu de Belas Artes. Então assim, que consegue fazer essa leitura. Então, eles foram importantes, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para não menosprezar o trabalho importante que esses homens do passado tiveram, né? Há diferença, sim, como há hoje, diferença nossa dos outros irmãos. Né? Então, a Didaquê, inclusive, ela é citada aqui no texto, né? E pegando já esse gancho do pastor também, a Didaquê, o que ela fazia? Ela trazia muito as questões moralistas, coisas que não são erradas em si mesmo. Por exemplo, a questão do jejum e do asceticismo. Então, naquela época, eles recomendavam, por exemplo, isso daí é errado, tá? Não é bíblico. Eu vou falar aqui é só o que está falando na Didaquê, que o homem deveria se abster da relação sexual com a sua mulher, que era somente para fins de reprodução, que, por exemplo, quando fosse fazer alguns rituais para andar ceia, que ele deveria fazer jejum, tentando com isso conseguir uma justiça maior. Então são coisas que não são ruins em si mesmas, que eram colocado um peso sobre a população, que aqui no texto é chamado de asceticismo. Então toda vez que você quiser lembrar disso, é só você associar ao álcool. Quando fala assim, você tem que fazer asepsia, tal, higiene, vem disso daí. Então é uma limpeza exacerbada. Os ascéticos também é que vai gerar a corrente dos mosteiros. Exatamente. Que ascetismo é isolamento. Agora, Cleiton, a Igreja Católica pensa assim, nós pensamos assim. A Igreja Cristã no Brasil, pessoas da Igreja Cristã no Brasil falam assim, a semana de ceia da minha igreja, porque eles fazem ceia uma vez por ano. Assim, domingo é ceia, essa semana eu não vou ter relação sexual com a minha esposa. Eles fazem isso. Então, porque não conhecem porque isso está impregnado em nós. Então, assim, do conceito católico romano. E no Antigo Testamento você tem segundo como isso é importante, que é o Antigo Testamento, você também tem aquelas tendências do sacerdote que vai cumprir o turno dele, então ele não tem relação sexual, né? Ou a mulher que está no período menstrual não tem relação sexual com o marido, porque ela está impura. Você vê como todas essas, tudo isso, a história, Cristo vem para dar a clareza e falar o que é santidade, que é também parte do gnosticismo, que é bem parecido com o cristianismo, né? Você tem pessoalmente o conhecimento, que as pessoas pensam ainda, o corpo é a que me faz pecar. A minha alma é pura, é boa, mas o meu corpo me faz pecar. Então, como isso está impregnado da nossa cultura. Então, na cultura, fazendo essa analogia, essa junção, aí nós podemos ver o seguinte, que coisas que hoje nós vemos em algumas igrejas, aí, igual o pastor falou, nada mais são do que catolicismo romano travestido de uma roupagem nova.